Olá, amigos e amigas do Revolução Humanas. Estamos aqui para falar numa apresentação, um comentário especial sobre a escolha do novo Papa, né? O Papa norte-americano, mas também com cidadania peruana, Robert Francis Prevost. É um Papa que não estava ali entre os principais os preferidos ou os mais cotados para assumir o papado, mas acabou sendo ele o vitorioso. E agora nós vamos traçar um pouco do perfil, o porquê dele ter escolhido o nome, o título de Papa Leão XIV. Vamos falar um pouquinho da sua origem agustiniana, a influência franciscana pelo contato com Francisco I, um pouco do seu trabalho no Peru e algumas perspectivas aí de como poderá ser ou como deve ser o pontificado desse Papa. A primeira coisa é importante dizer, apesar dele ser de um perfil, de certa forma, mais liberal, ele tem uma pequena diferença em relação ao Papa Francisco. Ele é mais diplomático com o grupo que é extremamente em oposição ao Papa Francisco. Ele tem algumas posturas bastante conservadoras, né? Por exemplo, ele não aceita mulheres em cargos eclesiásticos diretamente vinculados ao culto, mas ao mesmo tempo ele defende uma abertura sinodal para que a comunidade faça mais parte das decisões da igreja. Então é importante discutir que ele vai dar uma certa sequência, imagina-se, ao pontificado de Francisco, mas de certa forma ele vai dialogar um pouco melhor ou um pouco mais com os grupos mais conservadores. Isso pode, né, trazer, de certa forma, uma conciliação maior, né, uma reaproximação dos lados. Ele não é nem de um lado extremo em termos de liberdade, mas ele dialoga tranquilamente com os moderados e com os conservadores menos extremistas. Eu vou usar um modelo aqui de slide, e se vocês quiserem esse slide depois, vocês encaminhem um e-mail para nós, né, revoluçãohumanas@gmail.com. É isso, produção? O nosso e-mail é... Eu vou colocar o e-mail aqui, né, depois na edição, para que vocês, por favor, mandem para nós aí, pedindo esse slide. E aí, se vocês quiserem, obviamente, mas é importante porque esse é um assunto que vai estar presente aí nos vestibulares, né? Uma análise do primeiro ano do pontificado do Papa, ou mesmo o quanto que as políticas dentro da igreja no século XXI ainda interferem as políticas não religiosas, o quanto que a igreja dialoga com a política. Então, vamos lá. O Papa, ele nasceu nos Estados Unidos, em Chicago, em 1955, ele tem 69 anos, e ele foi ordenado sacerdote lá em 77, ele ingressa nos estudos da igreja em 77 e é ordenado sacerdote em 82. Ele é um estudioso, ele é bacharel em matemática, ele fez mestrado em divindade, ainda nos Estados Unidos. Depois ele fez doutorado na Itália em direito canônico, fluente em inglês, obviamente, mas também em espanhol, pelos 20 anos extremamente importantes em que ele passou no Peru, e ele também é fluente em italiano. Se imaginava que algum cardeal norte-americano poderia não ter fluência em italiano, e ele chega no seu primeiro discurso já com um italiano muito fluente. Ele leu em latim também, né, o que demonstra o conhecimento bem apropriado da língua latina. É um perfil de humildade, ele tem uma ideia próxima do Papa Francisco, daquela igreja de saída, ou seja, uma igreja que vai até os fiéis, uma igreja que dialoga com os fiéis num sentido de fazer com que os fiéis se sintam incluídos dentro das decisões da igreja, figuras dos chamados leigos, aqueles que não têm um cargo efetivamente dentro da igreja, são convidados a fazer parte das decisões. E isso é algo bastante presente dentro do pontificado do Francisco I. Então essa ideia de continuidade é uma ideia bastante importante, mas vamos falando aqui ao longo do nosso debate, tá? Por que
Leão XIV. Acredita-se, ainda não falou sobre isso, que a inspiração seja o Leão XIII. O Leão XIII é um papa que viveu desde o início do século XIX até 1903, e ele foi papa entre 1878 e 1903, sendo um dos papados mais longos e extremamente influente. Este papa viveu na época histórica do imperialismo e da Segunda Revolução Industrial, numa época em que as relações de trabalho ainda eram bastante precárias. Ele foi um defensor dos trabalhadores, ele é conhecido como o Papa dos Trabalhadores. Talvez aí uma primeira defesa oficial da igreja, dessa igreja moderna, aos mais pobres, aos mais necessitados. Então esse nome está diretamente vinculado ao que pensa o Leão XIV. Contribuições e legados do Leão XIII. A defesa dos direitos dos trabalhadores. Ele era um tomista, discípulo, vamos dizer assim, de São Tomás de Aquino. Já o Leão XIV é um discípulo do Santo Agostinho, né? Mas isso não interfere na escolha do nome por conta de existirem muitas semelhanças aí, apesar de grandes diferenças também, né? É um grande diplomata na época e um defensor do diálogo interreligioso. Então, assim, é bem importante ter essa visão. O Papa dos Trabalhadores, é o Papa do discurso interreligioso, é o Papa que quer levar a igreja para os mais pobres e os mais necessitados. Já o Leão XIV, ele tem uma origem agostiniana. Desde a sua formação original, né, como membro da igreja, ele sempre estudou e tendeu para as ideias de Santo Agostinho. E ele foi, inclusive, prior provincial em Chicago, e depois ele foi prior geral dos agostinianos, é uma espécie de liderança dos agostinianos mundiais. E isso aqui traz uma questão importante. Ele era um membro da igreja mundialmente conhecido. Ele participava de muitas viagens e de muitas relações por conta dessa liderança, né, no priorado dos agostinianos, que deu para ele essa condição. E depois ele vai ser o líder de um órgão dentro da igreja que fazia a escolha dos bispos. Então ele é uma figura de muito diálogo, muito conhecido, né, e muito prestigiado dentro da igreja. Então ele defende a tradição agostiniana que valoriza a profundidade da vida comunitária e a interioridade espiritual e a abertura intelectual. Ele falou no discurso dele sobre o Espírito Santo, sobre a construção de pontes, as pontes diferentes dos muros que o mundo moderno muitas vezes defende, elas unem, elas aproximam a igreja da sua comunidade. Isso é bem importante. E ele um dos principais compromissos que ele pretende dar seguimento no seu discurso, ele agradeceu muito ao Francisco, é a ideia de compromisso com os pobres, promoção de justiça social, né, em um estilo pastoral, ou seja, ele literalmente é o pastor do rebanho de Deus, das figuras que mais necessitam da sua atenção. Uma questão importante. Muito embora ele não tenha origem franciscana, ele herda do Papa Francisco essa influência mais direcionada aos pobres. E aqui eu quero voltar um slide para mostrar uma coisa. Quando o Papa Francisco foi pontificado, e depois uma das características tradicionais do Papa Francisco é que ele não usava esses vestuários mais sofisticados da igreja. O Leão XIV já rompe com essa ideia. O Papa Francisco é literalmente um franciscano que rejeita a riqueza, voto de pobreza. O Leão XIV não traz isso, mas ele traz uma influência franciscana no sentido de compromisso com os pobres, promoção de justiça social. Então acredita-se que o seu pontificado vai representar uma mescla entre as tradições agostiniana e franciscana. A trajetória dele na igreja é uma trajetória bem interessante. Ele vai ter a sua formação entre os Estados Unidos e a Itália, mas ele vai ser nomeado para o Peru, né? E ele vai passar cerca de 20 anos no Peru, entre regiões como Chuculanas, Trujillo, e depois ele vai se tornar bispo de Chiclayo.
Lá no Peru ele teve contato com a grande comunidade mais pobre. Ele levou para as ruas, ele levou a igreja até essas comunidades mais pobres, e ali, de certa forma, ele traçou o seu perfil, que acabou aproximando ele do Papa Francisco mais adiante. No discurso dele, né, ao assumir o pontificado, ele agradece ao Peru e às comunidades do Peru pela sua trajetória. Inclusive, por esse tempo todo que ele teve no Peru, lá em 2015, ele recebeu o título de cidadão peruano. Lá no Peru, a comemoração é que o Papa é peruano. Muito embora o Trump tenha comemorado ele como o primeiro Papa americano. O Trump às vezes esquece que a América não é só Estados Unidos. Então, de 99 a 2013, ele foi prior provincial de Chicago, e depois ele acabou sendo prior de toda a ordem dos agustinianos, tá? Entre 14 e 23, ele chegou a ser vice-presidente da Conferência Episcopal Peruana, já tinha sido nomeado bispo, né, pelo próprio Papa Francisco, e depois ele é chamado pelo Papa Francisco para Roma, para o Vaticano, para auxiliá-lo num desafio bastante importante. Ele se tornou prefeito do dicastério para os bispos. É aquele órgão que escolhe, que seleciona e que aprova aqueles que estão se candidatando, aqueles que têm uma condição de possibilidade de se tornarem bispos da Igreja Católica. Então olha como ele é uma figura conhecida dentro da igreja. Para muitos de fora, ele talvez tenha sido, vamos dizer assim, entre aspas, um azarão, né? Uma figura que ninguém apostava. No entanto, dentro da igreja, ele era uma figura bastante conhecida. A missão do Peru, então, nós já comentamos, ele tem esse compromisso com as comunidades mais pobres, ele é uma figura direta de participação e de diálogo com os movimentos sociais, principalmente os movimentos excluídos de comunidades indígenas e de camponeses, e isso traz para ele essa proximidade, né, com os mais pobres. Quais são os desafios e as controvérsias aí que ele enfrentou ao longo da sua carreira como membro da igreja? Ele tem 2 acusações de acobertar escândalos sexuais na igreja. Uma mulher teria alegado que informou ele de abusos sexuais e que ele não teria levado adiante esse caso. A comunidade a qual ele fazia parte na época diz que ele informou o Vaticano e que foram membros da própria instituição da igreja lá que acomodaram o caso. Num outro caso, em Chicago, ele teria acobertado um membro da igreja acusado de abuso sexual, e quando isso veio à tona, ele se queimou muito com as vítimas de abusos sexuais da igreja, e a partir de então ele tomou uma postura de intolerância a esse tipo de situação, se transformando numa das figuras mais proeminentes aí no combate aos escândalos religiosos e aos abusos dentro da igreja, tá? Então ele é uma figura que teve aí certas controvérsias, mas que tem uma mudança radical de postura e se torna uma figura de liderança nesse sentido. Com o Papa Francisco ele tem uma relação bastante interessante, eles se conheceram em Buenos Aires, ele acaba sendo chamado pelo Papa Francisco no início dos anos 2020 para ocupar cargos dentro da igreja e vai se tornar um dos braços direitos do Papa Francisco, por isso esse alinhamento e essa política muito próximas, o que podem trazer aí, né, a ideia da continuidade. Inclusive ele agradece o Papa Francisco no seu discurso ali, ao assumir o pontificado, o que traz essa perspectiva, né? Muito embora a gente já tenha dito, ele tem uma postura mais ortodoxa, ele é muito firme em relação à moral sexual e à ordenação sacramental, ele não ordena mulheres para o sacramento, ele não aceita esse tipo de situação, muito embora ele é progressista na defesa dos imigrantes, na ideia da justiça climática, ele defende muito a postura da igreja na encíclica Laudato Si, que defende o meio ambiente, como já comentamos num vídeo anterior sobre o legado do Papa Francisco. E a misericórdia pastoral. Mas tem uma questão aqui que é muito importante a gente falar. O Papa Leão XIV ele é visto como um conciliador, porque apesar dele ser liberal, ele tem diálogo com os moderados e, de certa forma, com os conservadores menos extremistas.
Ele é uma figura mais serena. Dizem que ele é aquele cara que tem uma resposta menos imediata aos questionamentos. Ele é uma figura que pensa mais antes de responder as demandas, diferente do Papa Francisco, que respondia muito na cara. O Papa Francisco não tinha muito papas na língua. Ele é uma figura mais diplomática, ele pensa melhor como seria aceita a sua resposta. Então ele é visto como uma figura de conciliação, inclusive, com aqueles que são críticos ao seu lado dentro da igreja, vamos dizer assim, né? O governo com participação inspirado na comunidade agustiniana, proximidade e atenção das periferias, né? E é uma figura que pode ser responsável... Opa, deixa eu voltar aqui. Que pode ser responsável por uma espécie de reunificação, ou boa parte da reunificação dentro da igreja. Ele defende reformas de sinodalidade, ou seja, o que é isso? A igreja... ela sempre foi muito fechada aos seus membros. E quando a gente fala membros, a gente não está falando de fiéis, a gente está falando de sacerdotes, de figuras que realmente são parte da igreja e instituição. Desde o Papa Francisco, e esse debate já é mais antigo, vem se falando na ideia de abrir a igreja, ou seja, uma igreja de saída, uma igreja que leve as suas questões para que os fiéis se sintam incluídos e que façam parte do debate. Então ele defende essas ideias, né, que as questões da igreja devem ser também levadas para ser debatidas com o leigo. Transparência financeira, maior envolvimento do leigo nos debates da questão da igreja. Curar polarizações internas, como já tínhamos falado, ampliar o discurso ecumênico. Um discurso ecumênico, galera, um discurso entre figuras de diferentes religiões, diminui as tensões políticas que existem por questões religiosas. Quando as pessoas mais fanáticas de uma religião ou de outra veem as suas lideranças dialogando, eles perdem um pouco, claro que nem todos, o fundamentalismo é muito forte ainda, mas se perde um pouco aquele ímpeto da violência pela religião e tal. Então esse é um compromisso que o Papa Francisco levou adiante e que o Leão XIV se propõe, né? Ele é uma das figuras aí a defender esse legado do Papa Francisco. E através da justiça social e defesa do meio ambiente, através da Laudato Si, como nós já comentamos no vídeo lá do legado do Papa Francisco. Então, no seu discurso de apresentação, que foi bem interessante, ele fez um chamado à paz, e esse é um momento importante para isso. A gente não pode esquecer que a gente está vivendo conflitos entre Rússia e Ucrânia. A gente vive conflitos no Oriente Médio, em que continuam acontecendo algumas violências bastante significativas na região da faixa de Gaza ali. A gente tem um ataque indiano a posições no Paquistão que a Índia alega que são dominadas por terroristas. Nós tivemos uma declaração de guerra do Sudão aos Emirados Árabes Unidos por conta deles serem acusados de apoiar grupos terroristas. Então, assim, o mundo vive um momento delicado. E o discurso do Papa, uma figura que lidera 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, mas que se propõe um discurso ecumênico, é um chamado importante. A gratidão ao Peru, né, em que ele teve 20 anos e que tem cidadania, como a gente já falou, e agradeceu ao Papa Francisco, que demonstra aí uma continuidade, se não de toda a política, né, com a sua marca, com a sua característica, mas uma continuidade nas ideias do Papa Francisco. Então, no tradicional Habemus Papam, na bênção Urbi et Orbi, ele delineou o tom que deve guiar o pontificado: paz, periferias e continuidade. O seu primeiro discurso foi feito em várias línguas e ele chama os fiéis a voltar para a igreja, a entrar para a igreja sem medo, unidos, abrindo seu coração para as questões religiosas. E para finalizar, vários líderes parabenizar. O Peru está em festa, comemorando como se o Papa fosse realmente peruano. O Donald Trump, né, apesar de saber que ele é um Papa de uma outra orientação, o Trump não tinha o Leão XIV como seu preferido.
Ele fez uma postagem, né, parabenizando o primeiro Papa dos Estados Unidos e tal, e que estava muito ansioso para conhecê-lo. Tem mensagem do presidente Lula do Brasil, tem mensagens do Putin, do Emmanuel Macron, da Meloni, da Itália, né, dizendo que esperam que o Papa consiga reunificar a igreja e enfrentar aí junto com as lideranças políticas os problemas que estão por vir. Então, esse foi um vídeo rápido, né? Nem tão rápido assim, mas mais rápido possível para traçar um perfil desse novo Papa. A gente ainda tem que ver. Ele foi escolhido hoje, né? No dia... Me ajuda aí, hoje é dia 8 de maio de 2025. Então a gente está... né, recebendo informações, fizemos uma pesquisa sobre a sua trajetória. Ele não era uma das figuras, nós fizemos uma live na segunda-feira e ele nem apareceu entre os cotados nas nossas análises, né, porque ele não tínhamos o conhecimento de que ele pudesse, né, ser essa figura tão conhecida dentro da igreja, com tanto poder político dentro da igreja. E aí fizemos uma pesquisa e estamos trazendo para vocês aí. Repito, para quem quiser esse material aqui que eu utilizei para ficar aí com um resumo sobre quem é o Papa e tal, é só enviar um e-mail para nós. Eu vou deixar o e-mail aqui, né, do Revolução Humanas, para que a gente envie para vocês. Muito obrigado, espero que tenha sido útil para vocês, que tenham curtido. Um grande abraço, se inscreva no nosso canal aí, compartilhe o vídeo com pessoas que se interessam nesse assunto e tamo junto. Valeu! Vem fazer parte dessa revolução.